Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí, mais uma videoaula, né? Nessa videoaula então eu irei mostrar para vocês como construir esse formulário aqui com HTML, tá certo? Bom, deixa eu colocar aqui na lateral para não atrapalhar. Vou voltar aqui então, vou utilizar a nossa mesma página do formulário, eu vou reformular aqui, reconstruir, na verdade, refazer o formulário aqui com vocês, tá certo? Bom, primeiramente eu vou colocar ali formulário, né? Posso deixar aqui formulário de cadastro, não tem problema. E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, esses dados pessoais, né? É o que a gente chama, deixa eu apagar isso aqui, vou apagar tudo que está aqui, tá pessoal? Vou colocar aqui o field setting, né, que é esse risco aí lateral, né, que faz o contorno, né. Então eu tenho aqui as informações pessoais, né. Então eu coloco aqui um legend, né. O legend ele vai falar essa informação aqui para nós, ó, que é dados pessoais, né. Então ele vai ficar com esse aspecto, né. Então ao invés de informações eu vou colocar aqui ó, dados pessoais, eu vou colocar o legend, né, e o label, né, que é a descrição aí do campo, né, que é o nome, e o input text, que é aqui do nome, né. Então coloquei duas tags BRs aí para dar um espaço a mais, né. Criei o campo de e-mail, né. Só um destaque aqui, pessoal, para o campo de senha que a gente utiliza o type password, né. Que acontece? Então, quando o nosso formulário vai ficar da seguinte forma agora, né? Ó, repare que ele criou um contorno aí, né? E aí eu tenho nome, e-mail e senha. Quando eu vou preencher a senha, ó, repare que ele aparece essas bolinhas para poder um mecanismo aí de proteção a mais, né, de segurança, né? Então, vou colocar aqui o Ricardo Ramos de Oliveira, posso colocar um e-mail, né? E aí eu coloco a data de nascimento, né? Eu posso abrir um calendário aqui para me escolher a data de nascimento. E eu tenho também a opção de escolher o gênero, né? E aí eu tenho o botão enviar aqui. Repare, pessoal, que aqui ó, eu criei uma senha, né? Esse required eu vou apagar aqui, por enquanto não tem necessidade, tá gente? É só para dizer que o campo ele é obrigatório, o preenchimento do campo, tá? Mas aqui não tem necessidade nesse nosso exemplo. Esse for aqui, pessoal, né, que acontece? Esse for é só para indicar o seguinte, eu estou colocando aqui, ó, um for aqui não é igual a uma linguagem de programação, né? Lembrando que HTML é uma linguagem de marcação. Então, o que acontece? Quando eu clicar no label nome, eu vou para o for onde tem o name, né, ou melhor, o ID nome, tá certo? Então, o ID é um atributo, né, o ID nome. Então, quando eu clicar no campo, na descrição nome, olha só o que vai acontecer. Né? Ó, então vou atualizar aqui, se eu clicar no nome, ó, dou um clique, ele habilita aqui para eu poder digitar. O for só faz isso, né? Então só para vocês entenderem, né? Se eu colocasse o ID nome, né, lá no campo senha, só para poder ilustrar para vocês, né? Vou colocar aqui, ó, ao invés de ID senha, eu vou colocar o ID nome lá na senha, só para poder ilustrar, tá, gente? Então, ó, vou atualizar. Então agora quando eu clicar no campo nome, ele vai habilitar qual campo de texto para mim? Na verdade, o campo da senha. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai habilitar lá embaixo, que ele vai procurar, né, a tag que possui o ID com aquele nome, né, que eu coloquei. Aqui no caso, ID nome, tá certo? Então eu vou desfazer e vou voltar aqui, deixar um nome aqui, tá certo? Então o for só serve para isso. Perfeito? Só para poder eu clicar no label e ele habilitar o campo com aquele ID, o respectivo ID que eu coloquei aqui para o campo for, né, para o atributo for. Perfeito? Então, aqui data de nascimento, pessoal, tem o type date também, que aí é possível selecionar, abrir um calendário, né, e o gênero, ele é que a gente chama de combo box, né. Aqui no caso, deixa eu só verificar aqui uma coisa se está ok, né, de acordo aqui com o gênero, aqui na verdade não tem gênero, né? Nome, endereço e cidade, né? Então aqui eu vou colocar nome, endereço e cidade. Deixa eu apagar essas informações aqui, né? Que eu não quero colocar isso aqui não. Eu posso deixar, se eu quiser, a data de nascimento, tá? E essas informações aqui também, né? Eu vou remover para poder manter igual ali, né? O nosso exemplo, tá bom? Eu vou explicar melhor esse select também, então deixa eu deixar aqui, apagar isso aqui. Então eu vou colocar aqui o endereço, deixa eu verificar aqui só para poder não
endereço, cidade e estado, né? Então, endereço, cidade e estado. Então, vou colocar um comentário aqui, né? Endereço, cidade e estado, tá certo? Então, vou colocar aqui agora, né, o endereço, tá certo? Que é um campo de texto, né? E eu vou colocar aqui as outras informações que eu preciso, né? Que é a cidade, opa, deixa eu colocar um BR que ficou faltando aqui, BR, que ficou faltando aqui no finalzinho, BR aqui, tá certo? Então, vou colocar a cidade, vou colocar aqui também o estado, né? E aí o estado ele vai ser um select, né? Então, o select, pessoal, é o que a gente chama de combo box, né? Eu posso colocar aqui todos os estados, né? Ó, do Brasil, né? Ó, ele vai colocando aqui todos os estados, né? Para cada um eu vou colocando uma opção, né? Então, eu coloquei aqui várias opções, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Vou encerrar aqui com o fecha select, tá certo? Então, repare que aqui, ó, eu tenho a seleção do estado, né? Então aqui o nosso formulário, na verdade, ele vai ficar da seguinte forma, né? Vamos ver se agora ele está ficando com a aparência do anterior, né? Então aqui, ó, nome, endereço, cidade, estado, né? Então, ó, nome, endereço, cidade, estado. O estado aqui, ó, eu posso selecionar, né? Então ele é um combo box, né? Ele é dado por essa tag aqui select, né? O ID estado, posso não colocar aqui o ID, não tem tanta necessidade, e o name aqui também não tem tanta necessidade, tá? Posso até apagar. Então, deixar o que é importante aqui para nós é que o select vai fazer, ele vai construir, na verdade, o referente ao combo box, né? Então, o combo box é uma caixa de seleção onde eu seleciono apenas um único valor, né? Posso selecionar qualquer valor desse conjunto de valores aqui de opções, né? Então eu tenho aqui São Paulo, né? E aí um destaque aqui importante que eu posso deixar um selected, né? Selected, na verdade, desculpa, tá, pessoal, posso o selected ele é aqui na opção, né? Vamos supor que eu queira abrir o formulário, né, e manter, por exemplo, Minas Gerais como padrão, né? Então eu vou usar aqui o selected, né? Então, ó, quando eu abrir o formulário, ó, ele vai deixar Minas Gerais como padrão. Se eu quiser manter São Paulo como padrão, eu tiro aqui o selected de Minas Gerais, né? E mantenho o que? São Paulo, tá certo? Então posso, mantenho aqui, selected o São Paulo, né? Então, se eu quiser deixar São Paulo selecionado, ele vai manter aqui como padrão o São Paulo. Perfeito? E aí eu vou colocar aqui também as tag BR aqui para poder quebrar aí a linha, né? Para ter um espaçamento aí, né? Então, criei aqui então nosso primeiro, na verdade o botão ele vai ficar fora desse field set aqui, né? Deixa eu tirar o botão daqui, ele vai ficar fora aqui por enquanto, tá certo? Então eu preciso construir o nosso formulário aí, eu já construí os dados pessoais, agora dados profissionais, né? Então vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer a mesma ideia, né? Só que aqui eu vou colocar um field set, né? Para dados profissionais, né? Então vou colocar aqui dados profissionais, tá certo? Vou colocar aqui então os dados profissionais, né? A legend, vou colocar aqui, deixa eu ver quais as informações que eu estou precisando. Natureza do cargo, então vou colocar aqui natureza do cargo, natureza do cargo, área de interesse e área de interesse, tá certo? Então eu vou fazer essas informações aqui agora. A natureza do cargo, eu vou colocar aqui o seguinte, um radio button, né? Na verdade, radio button, né? E deixa eu ver aqui, essa opção aqui, pessoal, essas bolinhas a gente chama de radio button, né? Que é onde permite selecionar apenas uma alternativa entre várias opções, né? Ao passo que esse quadradinho aqui a gente chama de
checkbox, né, onde eu consigo selecionar mais de uma opção, perfeito? Então, eu vou colocar aqui rádio button, né, e aqui são checkbox, checkbox, isso, opa, perfeito? Então, vou colocar aqui as informações do cargo, né, se é administrativo, técnico, gerencial, posso colocar as informações aqui, né, as informações aqui que eu quiser, né, então, ó, vou deixando aqui as opções, deixa eu colocar aqui, pronto, tá bom, essas opções aqui já tá ok. Então, vou colocar mais uma última aqui, tá bom, aí, pronto, deixa aqui mais outra aqui, pronto, tá bom. Então aqui, ó, eu tenho um conjunto de opções, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar aqui melhor, deixa eu mostrar aqui o resultado primeiro, né? Onde eu tenho ali, ó, cargo administrativo, técnico ou gerencial, né? E aqui eu permito selecionar mais de uma opção aqui, ó, tá certo? Então, para isso eu preciso fazer o quê? Aqui na natureza do cargo, né, eu tenho aqui os campos que são radio button, né, então eu tenho os radio, né, e tem as áreas de interesse, né, a área de interesse eu vou separar aqui, deixa eu dar um enter aqui para separar uma coisa da outra, tá certo? Para não misturar. Então aqui, pessoal, eu tenho o cargo, né, aqui os cargos, né, a natureza do cargo. Repare que aqui eu agrupo esses radio button, né, que a gente chama de radio button, que é os botões ali, na verdade, circulares, né, onde eu consigo agrupá-los aí através do mesmo name. Se eu colocar names diferentes, pessoal, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar assim, um exemplo, né, igual aqui no ID cargo 1, por exemplo, aqui o cargo 1, cargo 2 e cargo 3, né? Ele não vai entender, né? Se eu deixar assim, ó, ele vai permitir eu selecionar mais de uma opção e aí não é correto, tá certo? Então aqui é importante agrupar com o mesmo name. Então ele vai saber que esses radio button correspondem ao mesmo agrupamento, né, da natureza do cargo através do atributo name, né? Então o atributo name tem que ser igual para todos, porque aí sim ele vai permitir eu selecionar apenas um único valor, que o radio button é exatamente para isso, né? É muito utilizado também para trabalhar com a parte de sexo, né, masculino, feminino, né? Você seleciona o sexo da pessoa, tá certo? E aqui a área de interesse, né, permite mais de uma opção, mas lembrando que aqui também o name, né, tem que ser exatamente corresponder ao mesmo name, tá certo? Pessoal, essa questão do name a gente vai ver e aprofundar melhor, né, na disciplina aí de programação Web 3, tá certo? Então, agora é só destacar essa importância aí que manter o mesmo name, tanto para radio button, né, que aí no caso é o type radio, né, é o input type radio, e no checkbox também o input type checkbox manter o mesmo name, tá? Tanto para o input radio colocar o mesmo name, né? E para o input checkbox também manter os mesmos name para agrupar os elementos, tá certo? As opções, os itens aí, tanto do radio button quanto do checkbox, tá certo? Então lembrando que o radio button só permite selecionar uma opção, ao passo que o checkbox eu consigo trabalhar aí com mais de uma opção, perfeito? Então, pessoal, eu tenho aqui também, ó, no checkbox, ó, os inputs, né? Quais inputs, né? E então, assim, eu só consigo agrupá-los através do name. Só lembrar disso daí, perfeito? Então, aqui eu tenho a outra parte do formulário, né? Área de interesse, e tenho também o mini currículo, né? O mini currículo, a gente usa aí o text area. O mini currículo, se eu não me engano, ele está dentro depois da área de interesse, né? Então, eu vou colocar aqui o mini currículo um text area, tá? Mini currículo é um text area, tá certo? Ou area, né? Eu vou usar aqui então o mini currículo, não preciso de um field set, tá? Então eu vou colocar aqui apenas o label, né?
Deixa eu só verificar aqui que ele vai estar no mesmo dados profissionais, né? Então aqui eu só vou manter o seguinte, ó, eu vou manter só o label, vou apagar esse field set aqui, eu vou colocar o label e o text area aqui dentro do field set aqui, que é o mesmo da área profissional, né? Então, repare, pessoal, que aqui agora vai ficar da seguinte forma, deixa eu fechar aqui, ele vai ficar da seguinte forma aqui para nós, ó, com o mini currículo, né? Então aqui, cadê? Deixa eu verificar uma coisa aqui, label, mini currículo, né? Deixa eu colocar um BR aqui, na verdade eu vou fazer o seguinte, vou colocar 2 BRs aqui, input, área, agricultura, perfeito. Vou colocar um outro BR aqui, mais um aqui, pronto. Então, o mini currículo ficou dessa forma aqui, tá, pessoal? Tem a área de interesse, aqui ficou um checkbox em branco, que eu vou apagar aqui esse serviço aqui, eu vou apagar, tá? Esse input aqui não tem, na verdade ficou a mais aí, tá certo? Então, ficou o correto dessa forma aqui, né? Acho que eu apaguei a mais ali. Apagar aqui, indústria, agricultura. Acho que eu apaguei a mais aqui, na verdade. Então, deixa eu apagar colocar aqui input, né, que é da área, só que aqui não, agricultura já tinha colocado. Então eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Acabou que ficou a mais aí. Perfeito. Então agora, ó, olha só, eu tenho aqui, né, só até agricultura, tá certo? Então, tem aqui o mini currículo, né, e o botão enviar. Na verdade, está faltando colocar o enviar e o limpar, né? O botão limpar é a mesma coisa, só que ao invés aqui, eu vou colocar assim, ó, input, input type reset, né, que é para poder limpar. Então, o value aqui, ó, do nome do que eu quero dar para o botão, né, a informação que vai aparecer no botão é através do atributo value aqui, né, que é enviar e limpar. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, ó, enviar e limpar, né? Então se eu preencher aqui as informações, ó, se eu preencher as informações aqui, dados pessoais, endereço, né, colocar aqui Poços de Caldas, né, enfim, Minas Gerais. Então se eu preencher aqui, né, clicar em enviar, ele não vai fazer nada, tá? Porque a gente vai aprender a fazer esse formulário funcionar de forma real, né, só na disciplina de programação Web 3. Então se eu limpar aqui, ó, ele vai limpar o formulário, o limpar funciona, tá certo? Então, pessoal, mostrei para vocês como criar um formulário, né, com HTML, né. É bom deixar aqui, apagar essas linhas em branco aqui, tá, pessoal? Deixar só uma linha ou outra, né, em branco, só para poder dar uma separação aí, né. Então aqui ficou a parte do dados profissionais, né, que é o legend, é a legenda, né, que vai aparecer ali naquela região, nessa região aqui, ó, o legend é isso aqui, ó, dados pessoais e dados profissionais. Então eu tenho 2 legends para cada field set. O field set é essa região aqui, ó, esse contorno, tá certo? E o legend do field set é esse aqui, dados pessoais, que tem esses campos aqui, todos dentro desse field set. E esse outro field set tem esses outros campos aqui, né? E os botões enviar e limpar estão fora aí do field set, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho os dados, né, as opções aqui dos estados, né, para poder selecionar um estado, e tenho aqui os campos de texto para nome, endereço, cidade, estado, né, que aí é um combo box, né, um campo de seleção, né, onde seleciona um valor, tá certo? E tenho aqui os dados profissionais, que é onde eu seleciono a natureza do cargo, né, e agrupo os elementos radio button, né, do type, input type radio, através do mesmo name, ó, tá certo? E no checkbox eu consigo agrupar também os elementos, mas consigo selecionar mais de uma opção. E o radio button é apenas uma opção, né?
Então aqui, ó, eu agrupo também os inputs type checkbox através do mesmo nome, que é a área, tá certo? E aqui eu criei aqui um mini currículo que é um text area, né? Esse rows aqui e columns é referente ao tamanho, né, de linhas que eu quero no meu text area. Aqui se eu quero 4 ou posso também ter 10 linhas, né? Aí eu vou ampliar, aumentar ainda mais o tamanho do meu text area. O text area é um campo, pessoal, que permite eu trabalhar aí com textos, né, maiores, né, com um parágrafo, 2 ou mais parágrafos aí, tá certo? Então, eu permite trabalhar com um texto maior do que em comparação com um campo de texto comum, tá certo? Então, olha lá, eu aumentei ele para o número de linhas 10, então ele vai ampliar ali, ó, para o tamanho aqui, né? E se eu colocar aqui column, sei lá, 80, né, ele vai ampliar ainda mais aqui para o número de colunas, né? Ó, então ele vai ampliar aqui ainda mais o campo para mini currículo, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço a todos, né? E até a nossa próxima videoaula.